Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um curso promovido pela Escola Bíblica de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Esse curso tem como tema a natureza e o caráter de Deus. Para que você conheça o objetivo, podemos chamar de objetivo geral desse curso, nós buscaremos ao longo das lições conhecer a natureza e o caráter de Deus a partir do que está revelado na Bíblia, conforme encontramos na Sagrada Escritura. E também buscaremos aplicar o que aprendermos à nossa vida cristã. Esse curso está dividido em 10 lições. A primeira lição, a lição de hoje, é sobre a existência de Deus. Trataremos desse tema hoje. Eu quero começar chamando a sua atenção para algumas perguntas, algumas questões que colocaremos aqui, que talvez você já tenha se deparado, talvez tenha sido até mesmo confrontado com elas por alguém que não crê ou não tem certeza sobre a existência de Deus. A primeira pergunta é essa: será que Deus existe? Será que podemos provar a sua existência? Muitas vezes as pessoas dizem, não é possível saber que Ele existe, se Ele existe ou não. Prove que Deus existe. É provável que você já tenha se deparado com alguém lhe perguntando ou lhe questionando dessa forma. E partindo do princípio de que existe um Deus, quem é esse Deus ou o que é esse Deus? E como nós podemos conhecer esse Deus? Nós tentaremos ao longo desse curso expor um pouco, claro que não de maneira completa e plena, mas expor aquilo que a Bíblia nos ensina sobre esses e outros temas. Então temos aqui algumas declarações de sábios, de filósofos, de personagens importantes da história. Por exemplo, Platão se referia a Deus como a mente eterna, a causa do bem e da natureza. Platão, que veio depois, melhor, Aristóteles, que veio depois de Platão, dizia que Deus era a primeira causa de todo ser, a causa primeira. Spinoza, outro filósofo, declarou que Deus é a substância absoluta, universal, a causa real de cada e de toda a existência, e não apenas a causa de todo ser, mas a existência completa, da qual cada coisa é chamada de Deus. Aqui já numa visão em que a criação e o Criador, ou o Criador e a criatura se confundem. Leibniz, outro filósofo, matemático, também dizia: Deus é a razão final de todas as coisas. E Hegel afirmava que Deus é o espírito absoluto, um espírito sem consciência que precisa da consciência do homem para se perceber e agir. Então podemos perceber que a existência de Deus não é um tema que se restringe à teologia ou às questões da religião, da fé ou à revelação bíblica, mas é um tema que permeou e ainda permeia muitas discussões de filósofos, pensadores antigos e modernos. Mas uma coisa que nós podemos colocar a partir dessas declarações de filósofos que a maioria, inclusive alguns deles pelo menos, viveram até mesmo antes da Bíblia ser escrita ou foram contemporâneos dos escritores bíblicos, outros são modernos, claro. Mas uma das questões que podemos colocar é: qual é o problema com essas definições que esses homens sábios, com certeza, inteligentes, colocaram? Qual é o problema que nós podemos constatar com essas definições? Para você pensar um pouco. O grande problema é que elas são fruto da especulação humana e não da revelação divina. Uma coisa que nós precisamos compreender é que, por mais que a mente humana busque compreender, definir, investigar a existência, a natureza de Deus, será sempre uma especulação.
serão hipóteses, serão pensamentos humanos. Não é possível compreender, não é possível conhecer esse Deus, a não ser que seja pela sua própria revelação. Deus escolheu se revelar ao homem. Nós não somos capazes de encontrá-lo, a não ser que ele se revele, porque a nossa mente é uma mente finita. Uma mente finita não pode compreender plenamente o que é infinito, o que é eterno. O que a Bíblia diz sobre a existência de Deus ou a sua revelação à humanidade? Todos os seres humanos, em todos os tempos, lugares e culturas, têm uma profunda e íntima intuição de que Deus existe. Em outras palavras, não há nenhuma cultura que seja pesquisada, estudada, que não apresente algum tipo de explicação para a existência do universo, para a existência do homem, e que não tenha elaborado algum pensamento ou alguma intuição a respeito da existência de Deus, seja ele um Deus único ou seja uma manifestação de várias divindades. Mas a verdade é que há sim no coração humano essa chama, digamos assim, que clama, que traz como necessária a existência de um Deus. É muito mais difícil negar a existência de Deus do que aceitar a sua existência. É necessário fazer um exercício bastante especulativo até, para negar essa verdade, essa percepção que está presente em todas as culturas. E a Bíblia chama o ateísmo, que é exatamente essa ideia de que não existe um Deus, lá no Salmo 14, versículo 1, chama isso de insensatez. Quando o salmista diz o nécio, ou diz o insensato em seu coração, não há Deus. Isso é fruto, segundo a Bíblia, do nosso orgulho, da nossa perversidade, do nosso pecado, a tentativa de negar a existência de Deus. O ateísmo é, portanto, uma atitude ou uma reação à soberania de Deus, o Deus que criou todas as coisas. Falando ainda sobre a existência de Deus, pensadores cristãos e alguns não cristãos também elaboraram alguns argumentos para provar a existência de Deus. É importante dizer o seguinte, que nenhum argumento, por mais bem elaborado que seja, por mais convincente que seja, será capaz de levar uma pessoa da incredulidade para a fé. Porque a fé não é uma resposta a um argumento lógico. Não que a fé não seja sujeita a uma análise lógica, mas a resposta da fé não se baseia nisso. Mas, de qualquer forma, é importante nós conhecermos um pouco desses argumentos, até porque alguns deles estão expressos de alguma forma também na própria Bíblia. O primeiro deles é o argumento cosmológico, que é a ideia de que, ao olharmos para o universo, ao olharmos para a natureza, ao contemplarmos a criação, nós chegamos à conclusão lógica de que existe um Deus que criou todas essas coisas. Por causa da elaboração da natureza, a beleza da natureza, a ordem da natureza, nós somos levados à conclusão de que tudo que existe não pode ser fruto do acaso, fruto de forças impessoais que simplesmente, por acaso, geraram ou criaram, deram origem ao que nós vemos e que enxergamos. Então, o argumento segundo o qual, olhando para a natureza, olhando para a ordem do universo, nós chegamos à conclusão de que existe um Deus. O cosmos, ou seja, o universo, seria essa prova da existência de Deus.
Um outro argumento, que é chamado argumento teleológico, ele é, de certa forma, uma derivação do primeiro argumento, o argumento cosmológico, que é a ideia de que existe um universo e esse universo tem um sentido, tem um propósito, ele caminha em uma direção, ele foi criado com um desígnio, com um propósito, ele não está entregue à sua própria sorte. Existe um teleios, existe um fim, um propósito para o universo. E esse propósito é proveniente da ação, ou do projeto de um Deus, de um ser supremo, inteligente e bondoso. Outro argumento, esse muito mais ligado à filosofia, digamos assim, é um argumento ontológico, chamado argumento do ser. Segundo ele, o fato de nós, seres humanos, podermos pensar, elaborar a ideia de um ser que é maior do que nós e que seria o criador de todas as coisas, por si só já é uma prova de que esse Deus existe, porque um ser menor e finito, como o homem, é capaz de pensar, de elaborar a hipótese de um ser que é o criador de todas as coisas. E o argumento moral é a ideia de que, pelo fato de todos os seres humanos serem dotados da capacidade de escolha entre o bem e o mal, a capacidade de discernir entre o certo e o errado, a ideia de que existe sim um julgamento dos atos, sejam eles bons ou maus praticados pelos seres humanos, isso é uma prova de que existe um Deus, porque esse conceito moral, ele não é uma coisa simplesmente da nossa biologia, mas é fruto de uma consciência que foi colocada em nós pelo nosso Criador. Esses são argumentos clássicos a respeito da existência de Deus. Mas como nós já dissemos, eles, embora sejam importantes e até mesmo interessantes para a nossa reflexão, não são capazes de levar uma pessoa da incredulidade, do ateísmo, a uma fé salvadora. Esses argumentos são secundários, porque aquilo que vai de fato levar alguém para a fé é a aceitação do testemunho da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo. É o que diz o texto de João, capítulo 16, versículo 8, ao afirmar que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então esse é um campo espiritual e não meramente intelectual. O texto de Romanos 1, de 18 a 21, ele nos fala um pouco, do ponto de vista bíblico, a respeito dessa revelação de Deus. Eu queria ler o texto e trazer algumas reflexões antes de nós avançarmos na nossa lição. Romanos 1, de 18 a 21, diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Esse texto nos mostra algumas verdades, algumas realidades. A primeira é que Deus deixou um testemunho a respeito de si na natureza, na criação. O texto diz que Deus se deu a conhecer a todos os homens, se manifestou através do seu poder,
da sua divindade naquilo que foi criado, sendo, portanto, percebidos esses atributos que são invisíveis, mas sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então a criação é um testemunho da existência de Deus. Mas o texto diz também que a humanidade, os seres humanos, escolheram voltar as costas para Deus, não reconhecendo o seu poder, a sua existência e a sua soberania. É por isso que Paulo diz, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Por isso, a humanidade é indesculpável. Se nós voltarmos um pouco para a história do livro de Gênesis, que relata a criação do mundo e a criação do homem, aquele primeiro casal, Adão e Eva, colocados no jardim por Deus, eles escolheram desobedecer a Deus. E no momento que assim fizeram, voltaram as costas para Deus e a humanidade passa a seguir o seu próprio caminho. Mas Deus não abandonou a humanidade. Ele continuou buscando resgatar essa criatura rebelde que entrou em rebelião, em guerra contra ele. E o seu testemunho, como diz o texto aqui do apóstolo Paulo, está presente em todas as coisas que foram criadas. Por isso, mesmo aqueles que não tiveram contato com a pregação do Evangelho são indesculpáveis, porque ao olhar para a natureza não há como chegar a outra conclusão, de que existe um Deus e que esse Deus quer se relacionar conosco. A resposta do homem, ao invés de voltar-se para Deus, buscar a reconciliação com Deus, glorificar a Deus, adorá-lo, foi a idolatria. Se você depois continuar lendo o texto, você vai perceber que Paulo diz que os seres humanos trocaram a glória do Deus invisível pelas imagens, transformaram a criatura em Deus, ou em deuses, e preferiram voltar as costas para o Deus verdadeiro. Então esse texto nos fala de uma atitude de Deus, em primeiro lugar, há uma ira de Deus contra a impiedade, contra a perversão, porque a verdade da sua revelação está sendo detida pelo pecado, as pessoas não querem reconhecer a sua soberania, mas ao mesmo tempo, nós sabemos que Deus, apesar da sua ira, da sua justa indignação com o pecado, que é digna sim de punição, ele resolveu se revelar a nós, não apenas através da natureza, mas através da sua palavra e também de seu Filho Jesus, que veio ao nosso encontro, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Falando um pouco sobre concepções erradas ou errôneas a respeito de Deus. Veja que Deus se revelou, mas a humanidade preferiu construir outras ideias a respeito de Deus, não aquilo que ele revelou. E nós temos aqui 4 conceitos que são relativamente comuns, relativamente conhecidos. O primeiro deles é o chamado deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é a ideia de que existe sim um Deus criador, um Deus supremo, que criou todas as coisas. Ele é o criador. Ele criou o mundo, criou o universo, criou o mundo, criou as leis para reger esse mundo, mas entregou o mundo ao homem e as leis que ele criou. E simplesmente virou as costas para esse mundo. Um Deus que é criador, mas que não interfere no funcionamento desse mundo, desse universo. Um Deus que não se relaciona com esse mundo. Um Deus que criou as coisas, criou todas as coisas, mas preferiu não se comunicar com a sua criação.
figura clássica a respeito do deísmo é a ideia de um Deus relojoeiro, aquele que construiu um relógio perfeito, colocou esse relógio para funcionar, mas virou as costas para esse relógio e foi talvez gastar o seu tempo com outra coisa. E aqui nós colocamos alguns textos bíblicos que nós não vamos ler por causa do tempo, mas você pode depois conferir. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia fala de um Deus que se relaciona com o mundo, que intervém no mundo, que intervém na história e que busca essa criatura para reconciliar consigo. Não um Deus que criou o mundo e não se importou mais com ele. O segundo conceito que a gente colocou aqui é o politeísmo, que na verdade é a ideia de que existem vários deuses. É comum encontrar nos panteões, os mais conhecidos são o panteão grego, o panteão romano, mas há outros panteões com vários deuses, como na mitologia nórdica, em outras mitologias, encontramos a ideia de que há vários deuses. O deus da tempestade, o deus do sol, o deus da lavoura, o deus da fertilidade, uma coleção de deuses. Há religiões, como por exemplo o hinduísmo, que tem milhões de deuses. Embora estejam presentes na maioria dessas mitologias a ideia de um deus maior, que seria o pai dos deuses ou o criador dos deuses, esse conceito está completamente distante daquilo que a Bíblia revela a respeito de Deus. Os próprios israelitas, o povo de Israel, teve que lidar com esse conceito. Esteve no Egito, onde havia ali uma miríade de deuses, foram para a terra de Canaã, lá encontraram os cananeus, os povos que ali habitavam, que também tinham seus deuses, mas a Bíblia nos fala claramente que só há um Deus. Não há mais de um Deus. E esses dois textos que colocamos aqui, é claro que há muitos outros, falam exatamente sobre isso, sobre essa unidade de Deus, essa exclusividade de Deus, como sendo um único Deus, um único Senhor. O panteísmo é aquela ideia de que tudo que existe, na verdade, faz parte de Deus. Deus, ao criar o universo, na verdade, o fez a partir de si mesmo, e todas as coisas criadas, na verdade, fazem parte de Deus, são Deus também. Então, você talvez já tenha ouvido falar disso, é uma coisa muito presente, principalmente nas religiões orientais, algumas filosofias orientais, que diz, não, a natureza é Deus, aquela flor que você vê ali é Deus, você também é Deus, porque tudo emana de Deus. Então aqui há uma confusão entre o Criador e as criaturas, ou a criação. E aqui nós temos uma perda da ideia de um Deus pessoal. Mas na verdade a Bíblia nos fala de um Deus que é pessoal. Um Deus que se manifesta pessoalmente e que não se confunde com a criação. Esse último conceito que eu coloquei aqui é um pouco mais recente. A ideia do teísmo aberto seria isso. A ideia de que o Deus que se revelou na Bíblia, o nosso Deus em especial, ele não é todo poderoso. Na verdade, ele tem limitações também. Ele até gostaria de fazer as coisas darem certo, mas ele não é capaz de impedir o mal, ele não é capaz de prever tudo que vai acontecer, porque ele não é onisciente. É um Deus que é destituído dos seus atributos de onipotência, de onisciência, de onipresença. Aqui há uma tentativa de tentar explicar por que o mal existe. Isso é uma questão presente na filosofia, na teologia, mas está muito longe daquilo que Deus fala a respeito de si mesmo. Deus se apresenta como o Todo-Poderoso. Deus se apresenta como aquele que conhece todas as coisas, e não como
alguém que tem limitações. Então o teísmo aberto, embora tente dar uma explicação para esse problema do mal, ele está distante daquilo que a Bíblia revela a respeito de Deus. E aí nós poderíamos começar pensando o que a Bíblia fala sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. A primeira declaração que a gente poderia colocar para tentar explicar quem é Deus ou como é Deus, claro que a partir daquilo que ele revela, a Bíblia diz claramente que Deus é espírito. Então Deus não é um ser corpóreo. Deus é espírito. Aliás, Jesus diz isso lá no texto que colocamos ali, João, capítulo 4, versículo 24, no seu diálogo com a mulher samaritana. Jesus diz claramente isso para ela. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para nós adorarmos a Deus, nós precisamos compreender a sua natureza espiritual. Mas aí vem uma questão, aquele que lê a Bíblia, vocês certamente talvez já tenham se deparado com expressões que atribuem características físicas a Deus. E vem a pergunta, por que a Bíblia então usa essas figuras como o coração, o braço, a destra, o dedo de Deus, a mão de Deus? É porque nós, como seres humanos finitos que somos, muitas vezes precisamos de comparações para melhor compreender a revelação. Então é a ideia do antropomorfismo, dar forma humana ou atribuir sentimentos e atitudes humanas a Deus, não para limitá-lo, mas para tentar tornar um pouco mais compreensível para nós. Mas é óbvio que Deus não tem um coração como nós, não tem mãos, não tem um dedo, não tem braço, não tem olhos físicos, fisicamente falando, mas apenas no sentido figurado, né, no sentido simbólico, talvez, dessas palavras. Uma outra declaração importante a respeito de Deus é que ele é um ser pessoal. O que é uma pessoa? Deus não é uma energia, Deus não é uma força, Deus não é algo amorfo, indefinido. Não. Deus é espírito, mas ele é um ser pessoal. E uma pessoa possui basicamente 3 qualidades. Possui razão, ou inteligência, possui emoção, no caso sentimentos, afetos, e vontade, a vontade livre. Isso, de maneira bem simplificada, descreve uma pessoa. E a Bíblia atribui essas características a Deus. Atribui a Deus esses atributos de razão, emoção e vontade. E por último, Deus é um ser pessoal, Deus é um ser espiritual, mas Deus também se apresenta como um Deus triuno. Aqui nós estamos falando da chamada doutrina da Trindade, que não vai ser objeto da nossa conversa hoje. Nós vamos ter uma outra lição para falar apenas sobre a Trindade. Mas, já antecipando um pouco, é um ensino da Palavra de Deus que nos mostra que o nosso Deus é um único Deus, mas ele subsiste em 3 pessoas. Não são 3 deuses, não é a mesma pessoa se apresentando de 3 maneiras diferentes. São 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ter a oportunidade de estudar e meditar um pouco sobre isso já na próxima lição, que vai ser uma lição sobre a Trindade. E aqui, já nos aproximando um pouco mais do final, temos algumas declarações doutrinárias da Igreja ao longo da história. Então, o chamado credo apostólico, que muitas pessoas acham que é uma oração, uma reza,
Mas, na verdade, é uma profissão de fé. Na sua primeira frase, esse credo que foi escrito no século III depois de Cristo, usado pela Igreja Antiga para ensinar doutrina às pessoas, nós lemos o seguinte: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, aqui uma declaração de um Deus, a fé em um Deus que Ele é Pai, Ele é aquele que pode todas as coisas, Ele é o Criador também de todas as coisas. Os 39 artigos da religião da Igreja Anglicana, um documento do século XVI, 1571, diz o seguinte: há um único Deus, vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo, sem parte, nem paixões, de infinito poder e sabedoria e bondade, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E na unidade desta divindade há três pessoas, da mesma substância, poder e eternidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui já encontramos uma declaração a respeito da natureza trina de Deus, a Trindade. Confissão de Fé de Westminster, 1643, já no século XVII, confissão de fé usada pelas igrejas reformadas, diz assim: Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E o teólogo A.B. Langston escreveu: Deus é Espírito, pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria e sustenta todas as coisas. Então aqui já temos o conceito do Deus que cria e pelo seu amor sustenta a sua criação. Eu quero lhe perguntar, se você fosse escrever uma pequena declaração para você, quem é Deus, como você escreveria? Quero lhe convidar, lhe desafiar a fazer isso. Não precisa ser necessariamente com as palavras tão elaboradas de uma declaração doutrinária, de uma confissão de fé, mas como você descreveria Deus de uma maneira simples e resumida? É uma sugestão que eu faço, que você tente escrever, tente elaborar. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos outras oportunidades de estarmos aqui juntos para entender um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso que se revelou a nós em amor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.